Era uma noite fria de inverno, e Gabriel caminhava pelas ruas desertas do centro da cidade. Ele sempre tomava esse caminho voltando do trabalho, quando o silêncio da cidade parecia acolhê-lo. Estava cansado. O dia havia sido longo e exaustivo, mas algo o fez parar. A princípio, ele não percebeu o que era. No entanto, ao olhar melhor, viu uma mulher sentada no meio-fio. Ela estava abraçada a um bebê pequeno, que parecia estar dormindo, ou talvez ainda estivesse com os olhos fechados devido ao frio. Gabriel olhou para os dois por um momento, hesitante, sem saber como agir. Ele sabia que muitos, como aquela mulher, costumavam dormir nas ruas, mas ela não era como as outras pessoas que ele via constantemente ali. Algo a mais a destacava. Talvez fosse o olhar cansado, ou a maneira como ela segurava o bebê, com um cuidado e uma ternura imensuráveis, apesar da situação em que se encontrava. Ele sabia que poderia continuar caminhando, ignorar a cena, como muitos faziam, e chegar logo em casa. Mas, por algum motivo, ele não conseguia dar as costas para aquela mulher e sua criança. A mente de Gabriel, que estava sempre cheia de questões, começou a se mover mais rapidamente. Por que ela está aqui? Como ela chegou a esse ponto? O que aconteceu com ela para estar assim? Aquelas perguntas pairavam no ar, sem respostas, enquanto ele olhava para o bebê, que emitiu um leve gemido. Foi então que Gabriel tomou uma decisão. Decidiu interromper seu caminho e ir até eles. Aproximando-se com cautela, ele falou baixo, mas com firmeza. Oi, você precisa de ajuda? A mulher levantou a cabeça lentamente, com os olhos pesados de cansaço, e sorriu com um olhar fraco, mas agradecido. Eu só preciso de um lugar para ficar esta noite, ela disse, a voz fraca, mas ainda assim carregada de uma dignidade que Gabriel não podia ignorar. Ele hesitou, mas em um impulso disse: Você pode vir comigo, eu moro perto. Vamos até lá, você e o bebê. Eu tenho um sofá, podem descansar lá até que encontrem algo melhor. A mulher pareceu surpreso, como se estivesse desacostumada a encontrar alguém disposto a ajudá-la sem mais nem menos. Depois de um instante de silêncio, ela aceitou, e juntos começaram a caminhar pelas ruas. Gabriel não sabia exatamente por que estava fazendo isso. Não sabia se ela iria à aceitação ou se essa ajuda seria em vão. Mas algo dentro dele o impulsionava a fazer o que sentia ser o certo. Ele acreditava que, talvez, aquele gesto pequeno, mas genuíno, poderia fazer alguma diferença. Assim, a noite deles começou. Ele, um jovem que mal conhecia a realidade das ruas, e ela, uma mãe desesperada que carregava uma criança nos braços, indo em direção ao desconhecido. O que parecia ser apenas um gesto de bondade se transformaria em algo que ele jamais poderia prever. Ao chegarem ao apartamento de Gabriel, a mulher parecia mais tranquila. O calor do lugar e a possibilidade de finalmente descansar, mesmo que por poucas horas, fizeram com que ela relaxasse um pouco. Gabriel fez um chá quente e preparou uma toalha para que ela pudesse limpar o bebê. A criança estava acordada agora, com olhos grandes e curiosos, observando tudo ao redor. Ele sentiu uma pontada no peito ao ver o pequeno rosto iluminado pela luz suave da lâmpada da cozinha. Você está bem? Perguntou Gabriel, tentando estabelecer uma conversa enquanto ela cuidava da criança. A mulher, cujo nome ele ainda não sabia, sorriu levemente. Sim, mas... Muito obrigada. Não sei o que dizer. Não estou acostumada com isso. As pessoas não costumam ser assim. Gabriel não sabia o que dizer. Ele não fazia ideia de como ela tinha chegado a esse ponto, ou o que havia perdido para estar ali, naquela situação. Mas havia algo nela que parecia ter um mundo de histórias não contadas. Eu sou Gabriel, e você? Ele perguntou, tentando puxar conversa, apesar de saber que a mulher talvez não estivesse interessada em se abrir naquela noite. Lúcia. Ela olhou para o bebê nos seus braços. Este é o João. O nome tocou algo dentro dele. Talvez fosse o simples fato de saber que aquele bebê tinha um nome, uma identidade,
algo que o tornava mais do que uma mera criança abandonada nas ruas. Ele era alguém. E Lúcia era alguém também, não importava a situação em que se encontravam. Você tem alguma família? Gabriel perguntou de forma hesitante. Sabia que era uma pergunta delicada, mas algo o impelia a perguntar. Lúcia olhou para o chão antes de responder. Eu tinha uma família, mas as coisas não aconteceram como eu esperava. Perdi meu emprego, a casa, depois que meu marido foi embora. E com o tempo, fomos ficando sem recursos. Eu tentei, Gabriel. Eu tentei fazer tudo certo. Mas não dá. Quando você chega num ponto em que só tem o que carrega. Tudo parece tão vazio. O tom de sua voz era marcado por uma tristeza profunda, mas havia algo de resoluto na maneira como ela falou. Como se tivesse chegado ao fundo do poço, mas ainda assim estivesse de pé, segurando o filho como se fosse sua única razão de viver. Gabriel se sentiu impotente. Ele não sabia como ajudá-la. Ele não podia oferecer uma solução definitiva. Não podia simplesmente dar a ela a vida que ela desejava de volta, mas queria fazer mais do que apenas dar abrigo por uma noite. Eu não sei o que dizer, Lúcia. Não sei como você tem se mantido firme. A vida nunca foi fácil para mim também, mas eu não sei. O que você precisa agora? Gabriel perguntou, olhando para o bebê que parecia dormir com os olhos fechados, tão pequeno e vulnerável. Lúcia suspirou e olhou para o filho, acariciando seus cabelos. Eu só preciso de um pouco de esperança, Gabriel. Só isso. Algo que me faça acreditar que as coisas podem mudar. O peso das palavras dela caiu sobre Gabriel. Ele não tinha respostas. Não tinha soluções mágicas. Ele tinha a ideia de que poderia ajudar, mas isso não parecia suficiente. Ele pensou por um momento sobre o que ela havia dito, sobre o que ele havia ouvido ao longo da vida. Que ajudar não era apenas dar algo material, mas se entregar de alguma forma. Estava claro para Gabriel que, para Lúcia, o que ela mais precisava não era comida ou abrigo, mas algo ainda mais valioso: a confiança, a sensação de que ela não estava completamente sozinha no mundo. Eu vou tentar ajudá-la, Lúcia, mas não vou prometer que vai ser fácil ou rápido. Vai ser uma jornada, mas você não vai estar sozinha nessa. As palavras pareciam pequenas diante da grandeza do problema, mas ela sorriu com os olhos, algo que Gabriel ainda tentava entender. Como aquele sorriso, aquele gesto simples, tinha tanto significado. Ele ainda não sabia, mas sentia que estava diante de algo maior do que imaginava. A noite passou lentamente, e Gabriel não conseguia dormir. Ele se deitou em sua cama, mas sua mente estava agitada, cheia de questionamentos. Como podia ajudar alguém que não conhecia realmente? O que mais ele poderia fazer além do básico? Ele sentia que seu gesto de bondade não passava de uma pequena gota em um oceano de dificuldades. Mas ainda assim, algo em seu interior insistia que aquela decisão, por menor que fosse, tinha significado. E então, naquela madrugada, algo aconteceu. Algo que mudaria para sempre a sua visão sobre a vida, a fé e o propósito. Na manhã seguinte, Gabriel acordou mais cedo do que o habitual. O apartamento estava quieto, o som suave da cidade ainda distante, como se a vida lá fora tivesse sido suspensa por um momento. Ele se levantou e, antes de qualquer coisa, foi até a sala para conferir se Lúcia e o bebê estavam bem. Quando entrou na sala, ele parou abruptamente. O cenário à sua frente parecia completamente normal. Lúcia estava deitada no sofá com o bebê João ao seu lado, ainda dormindo tranquilamente. Mas havia algo diferente no ar. A luz suave da manhã entrava pelas cortinas, iluminando os rostos deles de uma forma que parecia mais serena. Gabriel observou por alguns segundos, tentando entender o que o incomodava, até que algo chamou sua atenção. Lúcia estava com um sorriso no rosto, um sorriso genuíno. Ela parecia em paz. Mas o que realmente o fez parar foi o pequeno detalhe, algo que ele jamais esperaria. No canto da mesa, ao lado de um livro aberto, estava um pequeno caderno,
um caderno que ele não reconhecia. Ele se aproximou lentamente, curioso, e viu que o caderno estava aberto em uma página, onde havia algo escrito à mão. Gabriel se abaixou e, com cuidado, começou a ler. As palavras eram escritas com uma caligrafia simples, mas havia uma clareza nas frases que o atingiram profundamente. A verdadeira esperança não está no amanhã, mas no que fazemos com o hoje. Às vezes, um gesto de bondade, uma palavra amiga, pode ser o ponto de virada para alguém que perdeu toda a fé. Gabriel leu e releu aquelas palavras, sem entender o que estava acontecendo. Ele olhou novamente para Lúcia, ainda dormindo, e então para o caderno. Era como se aquelas palavras tivessem sido deixadas ali de propósito, como se fossem um sinal, algo que ele não podia ignorar. Nesse momento, Lúcia acordou. Seus olhos se abriram lentamente e ela olhou para Gabriel com um sorriso calmo, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo em sua mente. "Você encontrou", ela disse suavemente, como se estivesse esperando por aquela reação. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que é isso? O caderno? Essas palavras. "Você escreveu isso?" Lúcia levantou-se devagar, ainda com a mesma calma. "Sim, eu escrevi. O caderno foi algo que comecei a carregar comigo há algum tempo. Quando tudo parecia perdido, comecei a escrever minhas reflexões. Às vezes, o que escrevemos nos ajuda a ver as coisas de uma forma diferente, como se fosse um espelho para a alma." Gabriel sentiu uma onda de confusão, misturada com uma sensação de impotência. Como ela podia estar tão tranquila, tão centrada, mesmo em uma situação como aquela? Como alguém poderia encontrar essa paz diante de tanta dor? "Eu não entendo, Lúcia. Você está vivendo algo que muitos de nós não conseguem nem imaginar. Como pode escrever sobre esperança? Como pode acreditar que algo vai mudar quando a vida lhe tirou tudo?" Lúcia olhou para ele e seus olhos, mesmo cansados, estavam firmes, como se tivesse encontrado algo mais profundo dentro de si. "Gabriel", ela começou, a voz serena. "Quando você está no fundo do poço, você percebe que não tem mais nada a perder. E é nesse momento que você tem a chance de ver a vida de uma nova perspectiva. Eu não sei o que o futuro vai me trazer, mas eu sei que posso escolher como enfrentar o presente. E hoje, escolhi acreditar, não no que eu perdi, mas no que posso ainda oferecer, mesmo que seja algo pequeno, como uma palavra de carinho ou um gesto de bondade." Aquelas palavras tão simples e sinceras impactaram Gabriel de uma forma que ele não soubera como processar. Ele estava tentando entender, tentando racionalizar o que ela estava dizendo, mas algo dentro dele parecia mudar. Ele se sentia tocado, como se a visão dela sobre o sofrimento fosse algo que ele nunca havia considerado antes. Eu nunca pensei dessa forma", ele murmurou. "É difícil", Lúcia disse sorrindo suavemente. "Mas é a única maneira que encontrei para seguir em frente. Às vezes, o simples ato de acreditar em algo maior que nós mesmos é o que nos dá forças. O amanhã é incerto para todos nós. Mas o que fazemos hoje, isso é real. Isso é o que realmente importa." A conversa entre eles continuou por um tempo, mas Gabriel já não estava mais preocupado em entender tudo imediatamente. Algo havia acontecido dentro dele. Ele se sentia diferente. Ele sentia que, ao ter oferecido aquele simples abrigo, havia sido tocado mais profundamente do que imaginava. A experiência de compartilhar um momento de vulnerabilidade com alguém como Lúcia fez Gabriel começar a refletir sobre sua própria vida. Quantas vezes ele havia se sentido perdido, incapaz de encontrar um propósito ou uma direção clara. E mais importante, quantas vezes ele havia ignorado as pequenas oportunidades de ajudar alguém, de fazer a diferença. Ele percebeu que a verdadeira mudança não estava em esperar por um grande evento ou uma solução milagrosa, mas nas pequenas ações que podemos tomar no presente. Um sorriso, uma palavra, um gesto de bondade. Era nisso que a verdadeira transformação acontecia.
Lúcia e João, com sua simplicidade e sua coragem silenciosa, haviam mostrado a ele algo que ele nunca imaginara, que o simples ato de acreditar poderia transformar até mesmo a dor mais profunda em algo de valor. E de alguma forma, aquilo era mais do que ele poderia ter esperado de uma única noite. Nos dias seguintes, Gabriel começou a refletir profundamente sobre tudo o que havia acontecido. Ele continuava ajudando Lúcia e João, fornecendo abrigo e apoio, mas o impacto da experiência era muito maior do que um simples ato de caridade. Algo tinha se transformado dentro dele. Ele já não via as coisas da mesma maneira. As perguntas que antes o assombravam, as dúvidas sobre a sua própria vida e propósito, começaram a se dissolver à medida que ele se envolvia mais com a história de Lúcia. Lúcia, por sua vez, parecia encontrar algum tipo de renovação. Ela começava a retomar sua confiança, mesmo em meio à insegurança da sua situação. Ela e Gabriel compartilhavam conversas longas sobre a vida, o sofrimento e a esperança. E a cada conversa, ele ficava mais surpreso com a sabedoria que ela possuía. Uma sabedoria que não vinha de livros ou teorias, mas da vivência das dificuldades mais profundas. Numa dessas tardes, quando Gabriel estava saindo do trabalho, recebeu uma mensagem de Lúcia. "Tenho algo para te mostrar. Venha quando puder." Gabriel não sabia o que esperar. Ele havia ajudado Lúcia a encontrar um abrigo temporário, e ela estava tentando encontrar um emprego, algo que pudesse lhe dar uma sensação de estabilidade. Mas, até aquele momento, ele não imaginava que ela pudesse ter dado um passo tão importante sozinha. Quando chegou à casa de Lúcia, ela estava esperando por ele na porta. Aparentava estar nervosa, mas ao mesmo tempo havia uma energia nova em sua postura. "Oi, Gabriel. Eu consegui", ela disse com os olhos brilhando. "Consegui um trabalho." Gabriel ficou sem palavras por um momento. Ele sabia que Lúcia tinha tentado várias vezes conseguir algo, mas sempre havia a dificuldade de não ter um endereço fixo ou a incerteza de ser aceita. Era difícil acreditar que ela tivesse conseguido, dado tudo o que havia enfrentado. "Você conseguiu mesmo? Como?" Lúcia sorriu, um sorriso largo, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. "Eu fui em várias entrevistas, mas no fundo sabia que estava difícil. Até que numa dessas entrevistas, a dona do restaurante me disse algo que mudou tudo. Eu vejo a sua força, Lúcia. Eu vejo que você não desiste. Eu te quero aqui." Gabriel sentiu uma onda de emoção ao ver aquela mulher que ele conhecera tão perdida, agora com um brilho nos olhos que não via há tempos. Lúcia havia mostrado algo que ele não havia percebido até então. A verdadeira força não estava nas circunstâncias externas, mas na maneira como ela reagia a elas. Ela não havia desistido, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Ela continuava acreditando, e agora isso estava se materializando de uma forma concreta. "Eu não sei como te agradecer, Gabriel", Lúcia disse com a voz emocionada. "Você foi a primeira pessoa que me deu uma chance de ver que talvez as coisas possam melhorar." Gabriel olhou para ela, sentindo uma gratidão profunda. Ele sabia que, embora tivesse ajudado Lúcia, na verdade, ela tinha lhe dado algo muito mais valioso. A forma como ela tinha enxergado a vida, com sua determinação e fé, o inspirou a ser uma pessoa melhor. Ele compreendeu, finalmente, que não era o resultado final que importava, mas a jornada, o processo de acreditar, de dar e receber apoio, de não perder a esperança, mesmo nas situações mais difíceis. "Você não precisa me agradecer, Lúcia. O que fiz foi muito pequeno perto de tudo o que você é capaz de fazer. Eu só te dei uma chance de ver sua própria força." Lúcia sorriu e, nesse momento, Gabriel entendeu completamente o poder transformador da sua ação. Ele não precisava salvar o mundo ou mudar todas as situações de uma vez. Às vezes, uma simples ação, um gesto de empatia, era o suficiente para reacender a esperança em alguém, para criar um ponto de virada. E, de alguma forma, isso fazia com que o mundo parecesse um pouco menos pesado, um pouco mais iluminado. Nos dias seguintes, as coisas começaram a melhorar lentamente. Lúcia encontrou mais estabilidade no trabalho e, com o tempo, conseguiu um pequeno lugar para morar.
Gabriel continuou a apoiá-la da melhor maneira possível, mas já não era mais o mesmo homem que havia encontrado Lúcia naquela noite fria. Ele agora compreendia que os maiores desafios da vida não eram sobre o que tínhamos ou não tínhamos, mas sobre o que escolhemos fazer com o que temos. A generosidade não está apenas em dar o que sobra, mas em entender o outro, em reconhecer a humanidade no outro. Alguns meses depois, Gabriel foi a um evento da comunidade onde Lúcia estava trabalhando. Quando ele a viu, ela estava lá, sorrindo, conversando com outras pessoas e parecendo mais tranquila do que nunca. Ela não era mais uma mulher sem esperança. Ela era uma mulher com um propósito. Uma mulher que tinha reconstruído sua vida passo a passo, sem perder a fé. Naquele momento, Gabriel percebeu o que ele realmente havia aprendido. O simples ato de acreditar, de estender a mão a alguém, não só mudou a vida dessa pessoa, mas também a sua. Ele agora via o mundo de uma maneira diferente, entendendo que, muitas vezes, a única coisa que nos separa do que realmente desejamos é o medo de dar o primeiro passo. Às vezes, ele pensou, o que mais precisamos não é de uma grande mudança, mas de um pequeno gesto, um momento de fé que nos faça acreditar que podemos dar o próximo passo. E com isso, Gabriel percebeu que sua vida tinha mudado. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora tinha uma nova compreensão do que realmente importava: as conexões humanas, a compaixão e a capacidade de acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. E no fim, ele entendeu que a verdadeira transformação começa não em grandes feitos, mas nos pequenos gestos de amor e humanidade que oferecemos uns aos outros. Essa história, que começou com um simples gesto de bondade, havia se tornado uma lição de vida que Gabriel nunca esqueceria. E com isso, ele soubera que a jornada de transformação não era apenas de Lúcia, mas também sua. A vida de Gabriel seguiu em frente, mas, de alguma forma, ele nunca mais foi o mesmo. O que parecia um simples ato de compaixão, abrir a porta de sua casa para uma mãe em situação de rua e seu bebê, se transformou em algo muito mais profundo. Ele passou a enxergar o mundo com mais empatia, mais paciência, mais disposição para ajudar os outros. Algo dentro dele tinha se transformado, e ele sabia que não podia mais voltar atrás. O que ele havia aprendido não era sobre dar, mas sobre estar presente. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre escutar. Dar espaço para que os outros também encontrassem o seu caminho. Lúcia, por sua vez, também seguiu em frente, mas com uma nova confiança. O emprego que conseguiu no restaurante foi apenas o primeiro passo. Aos poucos, ela reconstruiu sua vida e, com o tempo, começou a ajudar outras pessoas que, assim como ela, estavam perdidas e sem esperança. Ela nunca se esqueceu de Gabriel, do homem que havia sido a primeira pessoa a acreditar nela quando ninguém mais acreditava. E a cada novo desafio que enfrentava, ela pensava nas palavras que ele lhe dissera: "Você não vai estar sozinha nessa." Anos depois, Gabriel e Lúcia se encontraram novamente em um evento comunitário que ela havia ajudado a organizar. Ambos estavam em lugares diferentes da vida, mas ao se olharem, foi como se o tempo tivesse parado por um momento. Não havia necessidade de muitas palavras. O que haviam vivido juntos era suficiente para entender o impacto que um simples gesto de bondade podia ter. Gabriel olhou para Lúcia e sorriu, sabendo que aquele encontro não era apenas uma coincidência, mas o reflexo de tudo o que eles haviam aprendido. O valor do presente, da compaixão e da fé no potencial humano, mesmo quando o mundo parece sombrio. "Você está incrível", disse Gabriel, sua voz carregada de um orgulho genuíno. Lúcia sorriu com os olhos cheios de gratidão. "Eu não teria chegado até aqui sem você, Gabriel. Às vezes, só precisamos de alguém que acredite em nós quando nós mesmos já não conseguimos acreditar." Aquelas palavras tocaram Gabriel profundamente, e ele sabia que, de alguma forma, aquele momento seria um marco em sua vida. Ele agora compreendia, como nunca antes, que a verdadeira mudança acontece quando decidimos dar algo de nós mesmos. Não para receber algo em troca, mas simplesmente para ajudar o outro a encontrar o seu próprio caminho. E assim, a história de Gabriel e Lúcia, que começara com um simples gesto de bondade,
se transformou em um lembrete eterno de que, às vezes, a resposta para as grandes questões da vida não está em realizar feitos grandiosos, mas em se conectar de forma genuína com o próximo. O poder de um sorriso, de um ato de compaixão, pode mudar tudo, não só a vida de quem recebe, mas também a vida de quem dá. Gabriel seguiu sua vida com um coração mais aberto e uma mente mais tranquila. Ele aprendeu que a verdadeira transformação não acontece por grandes milagres, mas por aqueles momentos que parecem simples, mas têm o poder de tocar o coração de alguém e, assim, mudar o curso de toda uma vida. Ele nunca mais duvidou de que, no fim das contas, o simples é o que realmente importa. E a vida, com suas incertezas e mistérios, estava repleta de pequenas oportunidades de transformação, bastando apenas que ele estivesse atento, disposto a agir com empatia e amor. Porque, no fundo, é isso que nos conecta a todos: a capacidade de acreditar uns nos outros, mesmo quando tudo parece perdido. E foi isso que ele e Lúcia descobriram, que um simples gesto de bondade, no momento certo, pode ser mais poderoso do que qualquer coisa que o dinheiro ou o status possam oferecer.